Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite aí para quem estiver nos assistindo. Queria agradecer o MP de Goiás pelo curso que está realizando, agradecer pelo convite, parabenizar todos os colegas, membros e servidores do Ministério Público que estão interessados nessa temática tão importante, para que a gente possa discutir hoje, né, um pouquinho sobre planos de educação e a atuação do Ministério Público no acompanhamento dessa normativa tão importante. Eu sou João Botega, sou promotor de justiça em Santa Catarina, mas atualmente estou como membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público e atuo aí na área da educação já há algum tempo. Eu vou compartilhar minha tela para a gente poder dialogar a partir dos slides, né? Teremos aí uma fala muito breve, de cerca de 15 a 20 minutos, mas eu deixo o meu contato aqui à disposição, caso algum colega deseje, né, ter algum contato, alguma conversa, enfim, estou ali à disposição. Bom, quando a gente fala de planos de educação, né, nós estamos falando do Plano Nacional de Educação e dos planos subnacionais de educação, os planos, ou seja, os planos estaduais, distrital e municipais de educação. Todo o estado e todo município do país deve ter o seu plano devidamente aprovado por lei, né, porque o Plano Nacional de Educação, e aí não vou fazer uma abordagem histórica, né, acho que certamente a Andressa, que falou para vocês sobre esse tema, também já deve ter abordado essa questão. Eu vou focar mais na questão jurídica mesmo, mas reforçar, né, que o Plano Nacional de Educação e os planos subnacionais de educação são leis com assento constitucional. Portanto, o descumprimento do plano de educação não é o descumprimento apenas de uma lei, que já é grave o suficiente, mas também é o descumprimento da própria Constituição Federal, que lá no artigo 214 estabelece, por conta de lutas históricas, isso desde o movimento dos pioneiros da educação, há quase 100 anos, né, estabeleceu então a necessidade, a nossa Constituição trouxe isso em 88 com muita clareza, né, que a cada 10 anos nós precisamos elaborar um novo plano de educação que tem esse objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação, que é uma outra lei que também está aí em vias de ser votada no parlamento, mas que vai então definir quais são as diretrizes, os objetivos, para onde a gente quer chegar, considerando toda a história, né, os desafios que nós temos na educação brasileira por conta do subfinanciamento, por conta da falta de prioridade que o poder público, né, o Estado brasileiro, deu a essa temática. O Brasil está muito atrasado em diversos indicadores educacionais e por isso o plano de educação vem organizar isso e colocar então metas para o Estado brasileiro eh, alcançar uma educação de qualidade, ou seja, garantir o direito fundamental e humano à educação. E aí, então, lembrando que o artigo 208 fala também, né, da autoridade, da responsabilidade da autoridade competente pelo não oferecimento, né, de ensino obrigatório, outros artigos aqui que eu menciono também, que trazem, então, fazem menção, né, ao plano de educação, como na questão da distribuição de recursos, o controle e a fiscalização do Plano Nacional de Educação, e aí, lembrando que nós estamos, né, já no terceiro plano de educação pós-Constituição de 88, plano decenal, tivemos o primeiro em 93, o segundo em 2001, agora o de 2014, com uma prorrogação, que ia até 2024, uma prorrogação até o final do ano de 2025, e já estamos em discussão, o Congresso Nacional deve aprovar até o final deste ano de 2025, o PL 2614, que é o Plano Nacional de Educação para o próximo biênio, ou seja, 25 35, e aí, ou 26, 36, né? E aí abre-se o prazo para que cada município elabore, e cada estado elabore o seu plano estadual e municipal de educação. Bom, o atual plano de educação tem 10 metas, cento e algumas tantas estratégias. eh, eu trouxe aqui algumas metas, né? A meta 1 que fala de creche, meta 2 de ensino fundamental, e assim por diante, meta 6, por exemplo, de tempo integral, meta 4 de educação especial. Então, dentro dessas 10 metas estão inseridas todas toda a complexidade da política pública de educação. E, então, para todos os níveis e etapas de ensino, nós temos, e princípios constitucionais da educação, nós temos metas e estratégias específicas definidas pela Lei 13.005 de 2014, que é a lei que aprova o Plano Nacional de Educação. No entanto, apesar, né, dessas metas,
que muitas delas não são nem sequer metas ousadas, né, por exemplo, atender metade das crianças em creche, universalizar a pré-escola, garantir, né, que todas as crianças estejam alfabetizadas na idade correta. Mesmo assim, nós temos diversos levantamentos que demonstram, né, que o descumprimento do Plano Nacional de Educação e o descumprimento do Plano Nacional de Educação significa que os planos subnacionais de educação estão sendo também descumpridos, é algo generalizado. E ele afeta de forma desproporcional pessoas negras, pessoas pobres, as comunidades, né, do norte e do nordeste, não que, né, outros locais e outras populações não sejam afetadas pelo descumprimento do plano, todas são afetadas, né, mas há uma afetação desproporcional, né, sobre esses públicos, então eh, o descumprimento do Plano Nacional de Educação também significa aí um agravamento das desigualdades sociais e educacionais do nosso país, e, portanto, a palavra equidade também deve estar sempre presente no nosso trabalho enquanto órgão de controle. Bom, qual que é o papel do Ministério Público, né, nesse contexto de acompanhamento e monitoramento e indução do plano de educação, né, seja do atual, seja do próximo que virá? Eh, eu gosto muito desse quadro comparativo, né, que foi elaborado pelo professor Marcelo Pedroso Goulart, colega de São Paulo, que é um grande especialista aí na teoria do Ministério Público Resolutivo, né? E eu gosto muito de pensar eh, o Ministério Público Resolutivo, esse novo paradigma proposto pela teoria do Ministério Público Resolutivo, que é o Ministério Público da Constituição Federal de 1988, né? Ou seja, um MP contemporâneo, que seja reflexivo, que seja proativo e preventivo, e que seja resolutivo, que de fato faça as entregas que a sociedade espera da gente e que faça isso de forma dialogada, de forma horizontal, democrática, né? De forma preventiva, né? Porque nós estamos finalizando uma década de Plano Nacional de Educação e nós temos o descumprimento generalizado aí de quase todas as metas do nosso plano, do atual plano de educação. E se esse plano está sendo descumprido, o que que o Ministério Público fez? Né? Nós não queremos chegar agora no final desse decênio ou do próximo decênio e olhar para trás e dizer, olha, não foi cumprido, agora vamos ter que apurar responsabilidades. É claro que também é nosso papel, né, a apuração de eventuais omissões, mas nós sabemos das dificuldades, né, de buscar a responsabilização e também não interessa ao Ministério Público a responsabilização por si própria, né? Nós queremos, de fato, que o direito seja garantido e, para isso, a importância de uma atuação preventiva do Ministério Público, ou seja, que atue já desde o primeiro momento no acompanhamento do plano de educação. Então, nosso novo plano de educação, que deve ser elaborado já no próximo ano, o Plano Municipal de Educação, né, e o Plano Estadual, à luz do Plano Nacional de Educação, que deve ser finalizado em 2025, é importante que as promotorias de justiça tenham, desde logo, nos seus órgãos de execução, procedimentos para o acompanhamento da elaboração do novo plano e também, depois, para a sua fiscalização e acompanhamento. Bom, nesse caminho, né, do Ministério Público Resolutivo, que nós temos aí diversas normativas no âmbito do CNMP, né, a Recomendação 54, a Resolução 118, a Carta de Brasília, que é um documento extraordinário, né, que trata da atuação resolutiva do Ministério Público, e mais recentemente nós tivemos a publicação da Recomendação 112 de 2024 do CNMP, que estabelece, né, que os membros e membras do Ministério Público com atribuição em matéria de educação devem, né, então não é apenas uma sugestão, aqui é um dever, né? Ou seja, nesse artigo 7º está lá estabelecido a necessidade dessa atuação integrada, né? Uma abordagem proativa que priorize ações preventivas, visando antecipar e evitar situações de crise. E o inciso 4 fala expressamente, né, que é dever do Ministério Público promover e oficiar em ações e medidas de natureza administrativa civil que envolvam o monitoramento e a execução dos planos municipais, estadual e nacional de educação no âmbito de suas atribuições. Bom, então, se nós temos, né, o dever de fiscalizar, de acompanhar, de induzir o plano de educação, por onde a gente pode buscar os dados necessários para identificar onde que o nosso município está, ele está cumprindo, a meta 1 não está cumprindo, avançou, qual foi o esforço do gestor nesse período, né, de 10 anos ou 12 gestores, porque vários deles passaram, né? O Plano Nacional de Educação e os planos municipais são planos de Estado e não de governo, né? Então, como podemos medir?
né, acompanhar, avaliar esse plano de educação? Bom, nós temos diversos estudos né, que avaliam aí metas específicas, né? Temos o material da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que a Andressa deve ter comentado com vocês, materiais do Todos pela Educação, diversos estudos e pesquisas feitas aí por universidades, por pesquisadores, mas os dados oficiais, né? Quem faz o monitoramento do Plano Nacional de Educação é o INEP, né? Que é uma autarquia do MEC, e ele disponibiliza, né, todos os dados que ele possui é, nesse site. O link está aí para quem quiser depois clicar, né? Claro, a apresentação vai ficar com vocês. Se jogar no Google, vocês vão achar também muito fácil. E também por esse link do cooperaçãopne.mec, que também tem outros materiais elaborados pelo INEP. Então, esse é um painel interativo, você pode clicar, acessar, verificar o desempenho, né, de cada um dos entes, né, subnacionais. Infelizmente, no momento atual, algumas metas não há, pelo INEP, uma avaliação de cada município, né? Isso é o que nós estamos dialogando, inclusive, com o INEP e com o Congresso Nacional, para que no próximo plano de educação haja, então, esse monitoramento pelo INEP de cada plano municipal e estadual de educação, mas aqui já é uma fonte de dados importante. Lembrando que o INEP também publica, né, pelo menos uma vez a cada 2 anos, é, um relatório, né, do ciclo né, são bianuais, né, o ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação, o último é de 2024, e nós temos então também a obrigação de cada município elaborar também periodicamente os seus relatórios de avaliação do seu Plano Municipal de Educação, assim como o Estado também. Geralmente, quem fica responsável pela elaboração desse documento é o Fórum Municipal de Educação ou o Conselho Municipal de Educação, ou o órgão que foi incumbido a essa responsabilidade na lei que criou o Plano Municipal de Educação ou o Plano Estadual de Educação. Eu trouxe aqui o exemplo do relatório de avaliação do município de Caçador, que é um município de pequeno porte, médio porte para Santa Catarina, mas, né, em contexto de Brasil, um município pequeno, que faz esse relatório, essa avaliação, esse acompanhamento. Em Santa Catarina, nós também temos, para tentar suprir essa lacuna do INEP, criamos esse projeto, né, projeto Lume, que permite, então, um acompanhamento mais detalhado, né, dos indicadores do cumprimento dos planos municipais de educação por município e por plano municipal de educação. E é isso, né, esses dados são apenas referentes aos municípios de Santa Catarina, mas vocês podem acessar para ter uma ideia de como funciona, como pode ser pensado localmente também esse acompanhamento, enquanto o INEP não produz o painel nacional de forma tão detalhada. E dentro, então, desse projeto que elaboramos em Santa Catarina, de acompanhamento dos planos de educação, nós tivemos diversos resultados, né? Trouxe aqui só um deles. O programa que nós criamos no âmbito do MP de Santa Catarina é o Educação na Meta, e nós tivemos aí recentemente a felicidade de identificar que Santa Catarina foi o estado que, por exemplo, mais avançou no país no índice de gestão democrática, que é a meta 19 do Plano Nacional de Educação. Saímos de 2 para 25% de cumprimento da meta 19. Parece pouco, mas é um avanço significativo, o maior avanço do país no período, né? E aí, para finalizar, então, essa minha fala muito breve, né, eu trago então aqui uma sugestão de atuação, né? Como que o membro do Ministério Público, né, o colega que está lá na ponta, na sua comarca, pode atuar para garantir que o seu plano de educação seja de fato fiscalizado e mais que fiscalizado, que seja cumprido, né? Eh, Nós temos sugeridos, esse é algo sugerido e algo que eu trago lá do programa de Santa Catarina, Educação na Meta, sugerir a instauração de um procedimento administrativo de acompanhamento de política pública para cada município, né, da sua comarca, com base na Resolução 174 de 2017 do PNE. O fundamento, obviamente, é a Constituição Federal, o próprio plano, né? Lembrando que o plano não é uma carta de intenções, né? Mas sim uma lei, e, portanto, tem que ser avaliado e acompanhado pelo Ministério Público. É um plano de Estado e não de governo. Vários prefeitos, vários secretários vão passar por esse plano, e ele deve ser, então, e o Ministério Público pode servir, inclusive, como esse elo, né, entre as gestões para garantir que o plano seja de fato cumprido, né? Nós temos um grupo de trabalho no âmbito do CNMP que está discutindo e acompanhando, né, a elaboração e aprovação do novo Plano Nacional de Educação para o ano 25, né, decênio 25, 26, 36, e também
pretendemos elaborar alguma normativa, alguma orientação no âmbito do CNMP para os colegas. Mas enquanto ela não vem, né, nossa sugestão é justamente essa de instalação de procedimento administrativo, um para cada município, ou eventualmente até mais de um, eventualmente para caso seja necessário um acompanhamento específico de alguma meta, né? Porque o plano ele é bastante grande, então eventualmente pode ser feito isso de forma mais segmentada. E aí a nossa atuação ela vai ser com esse viés sempre resolutivo, preventivo, dialogado, proativo, né? Baseado em evidências e buscando sempre a aderência e a prioridade orçamentária, né? Então o artigo 10 da Lei 13.005/2024, que é o que fundamenta, né, que estabelece como obrigação, né, da União, dos estados, do DF e dos municípios que os seus planos, os seus PPAs, LOAs e LDOs tenham vinculação com o plano municipal, estadual e nacional de educação. Portanto, as leis orçamentárias do município precisam ser avaliadas pelo Ministério Público para ver se tem lá o cumprimento, né, ainda que faseado, né, das metas do plano de educação. Então, a professora Hélida Graziano Pinto, né, que tem diversos textos, recomendo muito que os colegas leiam, né, a colega do MP de Contas de São Paulo, ela trata muito desse tema da aderência, né, da vinculação do orçamento, do planejado com o executado. Né? E aí, buscando sempre, né, o trabalho que nunca vai ser sozinho, deve ser sempre feito de forma horizontal, com parcerias, com outros órgãos de controle, como os tribunais de contas, como os conselhos e os fóruns de educação, com o próprio Poder Legislativo, que tem a obrigação também de acompanhar o Plano Municipal de Educação, e também com a sociedade civil, então buscar sempre movimentos sociais, as próprias universidades, né, institutos de pesquisa que podem nos ajudar a qualificar, né, o nosso trabalho de fiscalização. E aí, esse trabalho ele vai se dar, né, a partir dentro desse procedimento administrativo, por meio da expedição de recomendações com viés resolutivo, direcionados aos gestores e não só da educação, porque o plano de educação é de responsabilidade do município como um todo, né? Então, às vezes essa recomendação vai ter que ser para o prefeito diretamente, vai ter que ser para um outro secretário, né, o secretário de saúde ou de assistência social, quando a gente fala de busca ativa, é, para o secretário de Fazenda, ou Administração, ou de Finanças, quando a gente fala de orçamento e assim por diante, e se colocar, então, como um aliado do secretário de Educação, no sentido de dar força, né, para a temática da educação, que deve ser prioridade, né, dentro do município, dentro do Poder Executivo local. E, a partir disso, a criação de uma mesa de diálogo nas promotorias de justiça, né? Então, fazendo reuniões periódicas, aí a gente sugere pelo menos uma vez a cada 2 meses, para que a gente possa dialogar e olhar as evidências, verificar se está avançando, quais são os gargalos que foram identificados, como superar esses gargalos. E tudo isso, esse diálogo, ele é feito com base na transformação daquelas metas e estratégias do Plano Municipal de Educação, que são metas para um decênio, né, muito longas. Então, o plano de educação acaba sendo uma espécie de planejamento estratégico, e essas metas, então, devem ser transformadas em planos operacionais ou planos de ação específicos. Né? Então, para cada meta, nós precisamos ter um plano de ação que vai estabelecer essas metas intermediárias, além disso, definição de quem, como, quando e quanto custa fazer e implementar cada uma daquelas metas e estratégias. E aí, a partir disso, que a gente consegue fazer esse monitoramento ativo, que vai permitir lá na frente, no final ou, né, no meio do caminho, identificar alguma omissão intencional de algum gestor, eventualmente, e aí a gente vai cirurgicamente, né, ou exigir judicialmente a implementação daquela estratégia ou daquela meta, daquele detalhamento, né, que ficou faltando, ou eventualmente para uma responsabilização civil, né, por conta dos cumprimento do plano de educação. Então, para finalizar, né, eu deixo aqui, né, esse kit de atuação que foi elaborado em Santa Catarina. Certamente ele já precisa ser atualizado, mas que tem várias recomendações, tem os modelos, né, que a gente criou para elaboração dos planos de ação. eh, Tem portaria de instauração de procedimento, tem várias orientações lá, então deixo isso à disposição também dos colegas que quiserem acessar, fazer o download, tá tudo isso nesse documento. Agradeço muito a atenção de todos e todas, fico à disposição para a gente dialogar, né? Deixei meu contato lá no início e eu confio muito na atuação do Ministério Público para a implementação do plano nacional e dos planos subnacionais de educação.
Obrigado, um abraço.